Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 11 de maio. O Bovespa apresentou queda de 0,58%, um candle de indefinição aqui no gráfico diário chamado de estrela cadente. Isso após testar uma zona de resistência que a gente já tinha comentado na última videoanálise. A perda da mínima de hoje é um primeiro sinal de confirmação desse candle, só que não teria uma expectativa tão forte para baixo, ou seja, de ter um movimento muito forte para baixo. Mas não dá para descartar essa possibilidade de iniciar um movimento de baixa numa formação de topo descendente aqui no gráfico diário, depois de já ter perdido a mínima do fundo anterior, ou seja, a tendência indefinida neste momento em cima do Ibovespa em termos de curto prazo. Mas tecnicamente, ou graficamente falando ali no gráfico intraday, o pregão de hoje, apesar de um candle de reversão, é um pregão mais de correção, que traz a possibilidade de gerar fundo ascendente, seja no nível que se encontra ou até um pouco mais abaixo. Então teria que avaliar justamente um movimento, se vier a perder a mínima do pregão de hoje, a força dessa perda da mínima do pregão de hoje para ainda trazer alguma expectativa de fundo ascendente aqui e também buscar alguma possibilidade de entrada ainda na ponta compradora em algumas ações. No mini índice, no pregão de hoje, recomendei 4 operações, sendo que 3 delas foram executadas. Rapidamente falando das operações que foram executadas, ampliar aqui o gráfico, deixar aqui dessa forma mesmo, gráfico de 10 minutos. Primeiramente, a operação na ponta vendedora na perda da mínima desse candle. Por quê? Porque tinha feito um forte movimento para baixo, estava abaixo ali do fechamento do dia anterior, possibilidade de topo descendente, fez esse topo descendente, bom candle de baixo, mas não deu sequência. Esse candle aqui, tudo bem ele ter acontecido, mas o candle seguinte, dentro da minha avaliação, dentro da minha leitura, dentro de tudo que eu acompanho, esse candle seguinte, ele deveria perder essa mínima aqui para me manter dentro da posição. Como ele não perde a mínima e fecha aqui nesse nível, eu optei já por encerrar essa posição praticamente ali no 0 a 0, mais 0,06% na operação e no capital total mais 0,03%. Depois disso, visto o movimento já de baixa no G60, na possibilidade de buscar alguma compra aqui numa formação de fundo, na região de topos anteriores, eu recomendei a compra se conseguisse reverter essa forte formação aqui desse candle de baixa. Ou seja, se viesse aqui para cima. Quando esse candle começou a ganhar força, eu já enviei a recomendação. Observe que não chegou a bater no ponto de entrada. Não chegou a bater ali no nível de entrada da operação na ponta compradora. Só que eu optei por executar essa operação quando houve uma sinalização positiva aqui para cima dessa região dos 53.665. Então a operação foi executada. Eu informei que eu executei a entrada, só que quando ela volta aqui para baixo, já perdendo essa mínima aqui, já gerou um sinal negativo para a posição e por esse motivo encerrei com a perda de 0,12% e no capital total menos 0,09%. Isto porque quando entrei e ela fez isso aqui, ela deveria ter rompido essa máxima aqui, não deveria ter mais voltado aqui para baixo. Então por esse motivo eu encerrei a posição. A outra operação também foi na ponta compradora. Depois da formação desse candle aqui, eu optei por executar uma compra um pouco mais acima, que era nos 540, 53.540, se superar 53.535. Veio aqui no 53.535, não superou, voltou aqui para baixo e nesse candle chega a acionar a entrada seja por rompimento dos 515 ou mesmo por 535. Fechou bem o candle, a operação foi executada, mas de novo, depois da formação aí nesse caso aqui de um fundo, em cima do nível de suporte do G60 que eu já destaquei, faz um candle de indefinição, deveria romper a máxima, para manter ainda um pouco mais a posição. Rompeu a máxima, ótimo, só que na sequência, isso aqui é como se fosse um pivô de alta no gráfico de 2 minutos, e depois disso já volta para baixo no candle seguinte. Enfim, sinalização negativa, ainda estava contra a tendência do gráfico de 10 minutos, eu optei por encerrar essa posição, basicamente ali no 0 a 0, essa última operação no mini índice. Depois disso, os movimentos ficaram bem travados e eu terminei não fazendo mais nenhuma operação. Seguiremos atento aí no mini índice para buscar novas oportunidades a partir do próximo pregão. Vamos ver como é que vai ser a abertura do pregão após a decisão política importante aí que a gente tem no dia de hoje. Seguindo, ações agora, PETR4. Lembrando, todas essas recomendações e orientações de saída, de execução das entradas, ou mesmo reposicionamento de stop, são enviadas através aí de um canal que eu tenho dentro do Telegram. Se você ainda não faz parte, basta clicar aqui nesse card e ver quais são os procedimentos para que você possa fazer parte aí desse canal de distribuição de mensagem, das minhas orientações durante o pregão. Na sequência, vamos então falar aqui de PETR4, que fechou com alta de 0,39%, leve alta, respeitando em fechamento a resistência que eu já tinha mencionado na última videoanálise, R$ 10,25. E
tem uma resistência ali nos 10,54, ou seja, não conseguiu ganhar força aqui para cima, mas ela pelo menos não perdeu força como a maioria do mercado. Boa parte dos ativos perderam bastante força no pregão de hoje, a gente vai ver isso nas ações que eu vou comentar. Então, a ação fechou aqui com leve alta. Se superar a máxima de hoje, 10,50, gera pivô de alta no G60 e traz a expectativa de rompimento de 10,54 e podendo buscar um patamar em torno de R$11. Não exigiria muito do movimento para cima e também buscaria operações mais de curtíssimo prazo ou mesmo de day trade, se for ainda para operar na ponta compradora Petro. A perda da mínima de hoje, 9,99, dependendo da forma como vier essa perda, um fechamento na hora de pregão para baixo dos R$10 com nova mínima na hora seguinte, seria uma sinalização um pouco mais relevante de topo no mesmo nível do topo anterior, mudando a tendência da Petro de alta para uma tendência mais indefinida. Olhando aqui para CTIP 3, as minhas posições foram encerradas, duas delas logo no início do pregão. Mandei a mensagem CTIP 3 logo à abertura do pregão, porque eu estava acompanhando o book, o leilão de abertura. Logo depois da saída do leilão de abertura, encerrei essas posições na CTIP 3. Eu sabia que ela ia fazer isso aqui, ou a BBS 3 também ia cair. Não saberia que ia acontecer isso, mas o fato é que já tinha um bom movimento de subida, ficou aqui prolongado para cima um gráfico de 60 minutos e em cima de dois níveis de resistência. Então, por esse motivo, eu optei por encerrar a posição da CTIP 3 com bom ganho, de 3,72% na operação, e no capital total um crescimento de ela proporcionou um crescimento de 0,9%. Essa posição comprada aí na CTIP 3, que a entrada nossa foi nesse nível. O outro ativo, BBS 3. BBS 3 também encerrada logo após a abertura do pregão. Por que encerrei essa posição? Também já foi um ativo, assim como a CTIP 3, que já estava abrindo acima do objetivo que eu tinha traçado para a posição. Na BBS 3 era 21,77, já estava abrindo nos R$22, abertura nos R$22, chegou ainda a ter uma movimentação para cima, mas já foi encerrada logo na sequência essa operação em cima de BBS 3. Ou seja, trouxe um bom ganho na operação, 6,62%, e um crescimento de 1,03% no capital total nessa posição de BBS 3. Também não dava para saber que ia acontecer essa pancada aqui para baixo em cima do ativo, mas de qualquer forma, nível importante de resistência, já tinha passado do objetivo e o ativo ainda estava com topos e fundos descendentes, por esse motivo não exigi tanto para cima. Além disso, também uma decisão importante no dia de hoje, depois do fechamento do pregão de hoje. Então nós temos aqui Lojas Renner. Lojas Renner, essa ação e a LRN3 e a VEG3, as duas optei por segurar um pouco mais a operação, porque elas primeiramente não tinham batido ainda no objetivo traçado, ou seja, poderiam ir no objetivo traçado. E além disso, foram dois ativos que geraram pivô de alta no pregão anterior. Então, por esse motivo, optei por avaliar uma possível correção que poderia acontecer e um provável fundo ascendente em cima do nível de resistência. Como ganhou bastante força para baixo, foi lá embaixo, perto do nosso preço de entrada, na hora que ela devolve aqui para cima e não consegue se manter, pelo menos no momento que eu estava decidindo a sair da posição, quando ela não estava se mantendo aqui acima dos R$10 e 21 e 29, que era esse nível de topo anterior, eu optei por encerrar essa posição ainda assim com ganho de 2,36%, capital total cresceu 0,33% com essa operação. E a outra foi a VEG3. A VEG3 encerrei aqui com um leve ganho, porque o ativo, ao invés de se sustentar aqui nesse nível que ela estava sustentando e gerar fundo a partir desse candle, ou seja, depois desse candle gerar fundo a partir aqui no candle seguinte no G60, mantendo-se com a expectativa de já bateu aqui no nível de resistência anterior e agora vem para cima. Ela não fez isso, veio para baixo. Na hora que ela tenta aqui vir para cima e tem dificuldade para voltar para cima dos 15,58, eu encerrei essa posição aqui com um ganho de 0,65%, capital total mais 0,11%. Então foi um dia muito bom em cima das ações de maneira geral. Melhor ainda seria se eu tivesse encerrado essas duas logo na abertura do pregão, mas enfim, como eu já disse, não dá para saber o que iria acontecer. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like ou um joinha aí no YouTube, caso essa videoanálise está sendo interessante para você, agregando algum valor de alguma forma. Agradeço de imediato a sua audiência, desejo uma ótima noite, um grande abraço e até o próximo pregão.